Alguns evangélicos falam que na Igreja Católica pode tudo, né? E eu identifico que esses evangélicos, eles são pentecostais. Os pentecostais têm mais essas coisas, né? Não é que a Igreja Católica pode tudo. É que na Igreja Pentecostal não pode nada, sabe? Você não pode nada nesse meio, sério mesmo. É uma coisa assim, a pessoa entra ali, ela fica aprisionada. Ela é problema com roupa, é problema com maquiagem, é problema com cabelo, é problema com você ir em um lugar ali que tem um parque, uma piscina, sabe? É problema com quase tudo. É problema com o que você assiste, é problema com a marca que você compra. O pessoal anda assim paranoico assim e vê o diabo em cada canto da casa, em cada esquina, no topo da casa, na rua, na moto, no adesivo. Assim, o diabo ele é super, hiper, mega poderoso. Ele dominou cada partícula desse mundo que você ficou ali encurralado sem saber para onde ir, porque o diabo tomou conta de tudo. Então você fica refém ali do diabo, sabe? Você fica com medo do diabo o tempo inteiro. Então essas pessoas, elas infelizmente ficam doentes, né? Elas ficam incapacitadas de pensar, são totalmente manipuladas e elas não sabem disso. Isso aqui eu não falo novamente para ofender, né? Que os evangélicos acabam se ofendendo. Estou falando algo que é real, gente, né? É real. Quando eu estava nesse meio, eu percebia isso. E quando você sai, assim, aí o olho abre mais assim, você diz, meu Deus, o que é que eu estava fazendo ali? Sabe? Você fica assim, Jesus, como eu me permitia isso, né? Essa prisão, assim. E o fardo no meio evangélico pentecostal é um fardo pesado, sabe? O fardo de Jesus Cristo é leve. Então, assim, também o meio pentecostal proíbe coisas que Jesus nunca proibiu, sabe? O pessoal proíbe barba, o pessoal proíbe cabelo de homens um pouco longo, não como de mulher. Não é nem isso. Se você tiver aqui, eu conheci um pastor que ele expulsou um jovem da denominação porque o jovem tinha o cabelo até aqui, assim, ó. Ele expulsou. Ele perseguiu tanto o jovem que o jovem saiu daquela denominação e se tornou ateu por causa que ele usava o cabelo até aqui. Até aqui, gente, até aqui, ó. Até aqui onde está meu colarinho. O pastor perseguiu tanto esse garoto e outros membros da igreja, que aquilo era pecado, sei lá, que era do diabo, que ele era um tipo de um diabo entrando ali no meio dos jovens. E o carinha não aguentou a pressão. Né? Então, assim, mulheres são perseguidas por deixar uma unha grande crescer. Mulheres são julgadas por pintar a unha, mesmo que seja uma cor fraca, por usar um batom fraco. Alguns chegam a reclamar por mulheres usarem brilho, por se depilar. É uma coisa assim. Quem quer fazer parte desse meio, cada um com suas escolhas. Agora, eu estou falando que essas coisas não estão na Bíblia. Eles dizem que o que importa é a Bíblia e eles proíbem coisas que a Bíblia nunca proibiu. Entende? Então a Bíblia nunca proibiu, por mais absurdo que pareça, a Bíblia nunca proibiu nenhum tipo de droga. Assim, não tem a Bíblia proibindo drogas. Realmente não tem. Agora a Bíblia proíbe carne de porco. E a maioria dos evangélicos come carne de porco. A Bíblia fala que comer demais é pecado, glutonaria. E vocês sabem que os crentes são conhecidos por ser o povo que mais come. Eles se gabam disso. Crente não bebe, mas crente come. Porque tem aquela questão de você substituir. Ah, já que eu não posso isso, porque eu entendi, eu aprendi aqui dentro que beber é pecado ou qualquer coisa, então, eu preciso substituir isso. Então vou comer muito, que agora sim, agora eu estou sentindo algum tipo de prazer carnal, que não é pecado. E é pecado. E ao contrário disso, Deus nunca proibiu bebida alcoólica. Quem proíbe são os pastores e as pessoas que lideram a igreja e aprendem com seus outros líderes. E porque o seu primeiro líder era um ignorante, uma pessoa sem temperança que talvez se ela bebesse, ela extrapolasse. Então ela acha que todo mundo vai ser igual a ela, entendeu? Então proíbe todo mundo, né? Os crentes proíbem dança, e você vê na Bíblia as pessoas dançando,
proíbem honrar e louvar outras pessoas, e você vê que Deus diz que vai glorificar os seus servos, sabe? Então é um povo assim, infelizmente, muito ignorante, né? É muito ignorante. Eu tenho que falar. Eu não estou inventando, eu não estou mentindo, estou falando a verdade. É ignorância. É ignorância isso aí. É falta de entendimento, é falta de coerência, sabe? Não bate uma coisa com a outra. Então aí eles olham a liberdade católica, né? Que o fardo leve que vivemos diante de Cristo, que nós não temos essas paranoias. Aí eles acham que nós somos mundanos, que podemos tudo. Outra coisa que eles confundem, né? São os rebeldes, são os sem religião, são os escandalosos que se dizem católico e não praticam os ensinamentos da Igreja Católica. E muitos que mentem, que dizem ser católicos e não são. A questão é que a Igreja Católica ela cresceu tanto, o Brasil nasceu católico, que a religião tornou-se tradição. A fama da igreja foi tão grande, foi algo tão enraizado aqui no país, tão bem institucionalizado, que mesmo aqueles que não seguiam a fé católica simpatizavam com a fé católica, tinham respeito. Então, pessoas que não eram de fato católicas se assumiam católicos pelo respeito, pela admiração à Igreja Católica. Só que eles não obedeciam os ensinamentos católicos, tá entendendo? Então isso se tornou uma cultura, ser católico se tornou uma cultura, tá entendendo? Então você pergunta a uma pessoa aqui que ela nunca pisou os pés numa missa, se ela é católica, aí ela diz, não, eu acredito em Deus. Deus está na igreja católica, que é a igreja mais conhecida, mais popular, então ele diz, sim, eu sou católico, né? Mas ele não é. Então aí você vê essa pessoa que diz que é católica, você vê ela adulterando, você vê ela praticando fornicação, você vê ela se embriagando e praticando escândalos depois de estar embriagada, porque o problema nem é a embriaguez, mas o efeito, a forma que a pessoa vai agir depois da embriaguez. É por isso que a Bíblia ensina, né, ensina a ter uma cautela com a questão da embriaguez, da bebida, por causa do efeito que a embriaguez provoca. Não é porque a bebida em si é um líquido pecaminoso. Nada do que Deus fez é pecaminoso. Tudo é criação de Deus. Tudo provém de Deus. Agora a gente deve saber usar o que Deus nos deu, né? Então, essa é a questão que os evangélicos tanto confundem, né? Eles não entendem bem as coisas e aí eles vêm nos acusar, né? Eles vêm aqui falar coisas que não existem. Então, o católico não pode fazer tudo, né? O católico pode fazer tudo aquilo que Deus não proibiu, que é diferente de vocês. A gente não faz o que Deus proibiu, mas a gente faz tranquilamente aquilo que Deus não proibiu. Já vocês proíbem coisas que Deus não proibiu e ficam presos aí nessa ilusão, achando que essas, a- essas, essa abstinência de várias coisas que vocês têm vão tornar vocês mais santos. E aí vocês criam esse ego de que são mais santos que os outros, quando na verdade estão cada vez mais se adoecendo e muitos mergulham na hipocrisia, né?